Fala pessoal, boa noite, né? Pessoal que não me conhece, Hamilton de Jesus, né? Estou aqui. Como eu já tenho uma empresa de tecnologia, a empresa de tecnologia, eu tinha uma demanda, eu assinei um contrato, né? A gente tinha 15 dias para entregar um projeto, e aí, quando estava ausente, o pessoal não entregou. E aí eu fiquei o dia inteiro para fazer ontem, né? De ontem para hoje, para entregar o projeto, né? Então, passei 23 horas para fazer um projeto que o pessoal não conseguiu fazer em 2 semanas. Graças a Deus, consegui no finalzinho, deu tudo certo, e é um projeto que a gente vai usar para nós, né? Que é um projeto voltado para a questão de tecnologia de blockchain. Na época, até quem me orientou, né? Foi até, deixa eu ver aqui, peguei o pessoal da rede que me orientou, um programador lá dos Estados Unidos, trabalha com essa tecnologia de blockchain. E como eu não ia conseguir fazer, eu acabei passando para o cara, virou um amigo, né? Ele não conseguiu entregar, não. E eu tinha atendido ele agora, porque ele acabou de finalizar. Só que ele finalizou o projeto, mas eu já terminei, já mandei para frente, então tá tudo certo. Então, é mais dois códigos, é mais dois projetos que a gente vai ter aí. E vai fazer a mesma coisa. Depois eu mostro para vocês, mas é algo fantástico. Que eu já falei que a gente tinha uma tecnologia voltada para cripto, só que eu desenvolvi uma voltada para MetaMask, usando as exchanges descentralizadas. Então, é algo que vai dar para a gente fazer assim, muita, como é que eu posso falar, uma rentabilidade muito grande, porque ela vai entrar naquela questão da DeFi também que eu já tinha falado. Que eu vou explicar aqui depois. Então, gente, é muita coisa, né? Igual eu falo, eu sou muito feliz com o projeto, porque eu falo que o projeto da Altcoin Surge, a cada dia que passa, então, o que que acontece? Eu falo que o projeto Altcoin Surge, a cada dia que passa, ele acaba me desafiando, né? Cada vez mais, desenvolver mais tecnologia. E essa tecnologia que a gente fez é para MetaMask, então funciona, é algo assim fantástico. A questão do SDT que o pessoal tanto sofre, Hamilton, o SDT eu já liberei, gente, uma solução com a empresa. Tem uma empresa que está utilizando o SDT, que é uma tecnologia que eu fiz de pagamento. Então, a gente tem uma semana que está testando lá, a gente vai trazer para cá. Então, a gente testa com as pessoas, depois deu certo, a gente traz o nosso projeto. Então, vai funcionar também a questão do SBT, já está pronto. A gente só falta integrar. Eu acredito que essa semana a gente consegue colocar. Mas vamos lá, né? Sem mais delongas, né? O pessoal que não me conhece, prazer, meu nome é Hamilton, faço parte desse projeto, que é o Bitcoin Surge, que eu falo que não é uma empresa minha, é nossa, né? Então, a gente vai construir algo muito grande, eu acredito que já está transformando várias vidas e vai transformar ainda mais, né? Então, a Altcoin Surge, ela foi projetada, pessoal, para realmente não ser uma empresa que, 3 meses, 6 meses, não, a empresa ela foi feita exatamente para não ter aquela questão de validade. Vai ter, não, não tem validade. Senão eu nem estaria colocando meu nome, não estaria colocando a minha história em jogo por causa de algo que não ia funcionar, tá bom? Então pode ficar tranquilo em relação a isso. Eu nem gosto de responder, não. Eu falo, entra quem quer, quem não quer, vai com Deus. Tô com dúvida, tô com medo, não entra. Vocês já viram falar isso aqui? Tá com medo, não entra, não. Não quero ninguém com dúvida, eu quero pessoas com certeza dentro da empresa, beleza? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos continuar aqui, né? Tem muita gente aqui que acredita que é convidado e a gente está aqui batendo, lavando roupa suja, né? Mas não, não é lugar para fazer isso, não. Então, a questão da Altcoin Surge, quem que é a Altcoin Surge, gente? Vamos lá. Primeiro, empresa de tecnologia e distribuição de software voltada para o mercado financeiro, desenvolvendo software para que lucre no mercado de trading. Então, é o que a gente faz. Gente, eu tenho várias soluções no mercado, eu já entrego soluções do mercado para as pessoas. Entrego, só para você ter ideia, tem um projeto que eu cancelei, porque o cara pediu uma tecnologia, só que ele queria dar golpe. Esses caras de multinível aí. O cara queria lançar uma empresa e roubar as pessoas, só para você ter ideia. Então, o pessoal inventa cada coisa que acaba que a gente não faz. Então, eu falo que Papai do Céu me protege para que esses tipos de pessoas eles não tenham vínculo comigo, porque é um dinheiro que é sujo, eu não quero. Né? Então, a pessoa ela vem, você mostra o projeto, você entrega algo que é real, algo que é sólido, que dá para fazer, e a pessoa ela não quer fazer. Eu falo que um dos motivos de eu estar fazendo Altcoin Surge, estar junto com vocês, é exatamente aquela questão de querer provar para as pessoas que é possível. É possível você desenvolver um produto voltado na parte digital que não seja pirâmide, que a matemática ela fecha. A gente consegue fazer e dá para fazer. Porque a gente vê muita empresa, muito projeto bacana, mas na hora que você vai ver no tempo, o negócio ali não é real, não existe, não é de verdade. E a gente está criando muitas coisas. Aí o pessoal fala, Milton, mas espera aí, a empresa
ela não está preocupada com o Instagram, a empresa não tem um grupo, não tem gente. Eu não estou preocupado com isso, por enquanto. Né? Ah, mas por quê? Porque eu tenho 1 milhão de coisas para me preocupar, eu tenho um monte de empresa para tocar, e é igual a ideia. Altcoin Surge, eu falo que é aquela coisa que eu amo, que é tecnologia. Mas eu vou dar atenção sim. Eu acredito que agora, nos próximos dias, eu vou dar uma atenção especial ao Altcoin. Então, eu já contratei uma equipe de TI a mais para estar por conta da empresa. Então, muita coisa vai melhorar e vai mudar. Só que eu não tenho aquela intenção de um crescimento muito rápido, porque se a empresa ela cresce rápido, acaba que a empresa ela não fica sólida. Esse tipo de negócio ele tem que ser sólido, eu tenho que escalar as operações. Se eu faço de uma vez, e eu sei fazer, né? O pessoal que sabe a minha história aí de mercado sabe que teve meses, eu já trabalhei com desenvolvimento de rede, de equipe, em poucos meses, eu consegui grandes organizações que nem na minha empresa, só para você ter ideia, na minha empresa a gente está junto, eu não estou tendo uma preocupação em fazer um crescimento muito grande. Por quê? Porque não é, o que alimenta a empresa não é dinheiro. Eu não estou preocupado, o outro tem que entrar para pagar. Se ninguém entrar hoje, gente, a empresa vai pagar todo mundo. É uma coisa que eu até falo com o Edson. Não, não entra ninguém, por mim, o trabalho que às vezes a gente tem com Altcoin Surge, a dor de cabeça que eu tenho, é melhor quem está com dúvida não entrar, não fazer mais, parar, vai embora, vai seguir outro caminho, que a gente vai continuar aqui. Eu só quero pessoas boas. Eu só quero pessoas que realmente ele tenham o pensamento de crescer e o pensamento de desenvolver como pessoas e crescer junto. É isso que eu quero. É esse tipo de pessoas que eu quero. Eu não quero aquela pessoa com estrelismo. É tanto que liderança me odeia. Porque geralmente ele está acostumado em a pessoa chegar, abraçar ele, porque ele traz pessoas. Eu não estou preocupado com pessoas, gente, com a quantidade de dinheiro que o outro vai colocar com o investidor. Eu estou preocupado em pegar uma pessoa, às vezes, com R$ 100 e mudar a vida daquela pessoa. É isso que eu fiz. O projeto da Altcoin Surge, ele foi feito exatamente para isso. Então, não é dinheiro, é tanto que quando entra investidor, para mim, eu não gosto, não sou muito preocupado com o investidor. Porque o investidor, ele só entra pelo dinheiro. Né? Às vezes ele tem até algo, às vezes ele vai usar o dinheiro como meio, viu, gente? Não estou falando mal também da pessoa que é investidora, não. Vamos entender isso também, ter maturidade. O investidor é bacana, é interessante você trazer uma pessoa para dentro do projeto, que você consegue fazer mais coisas, mas não é só dinheiro. Tem que ter aquela questão do envolvimento, porque a pessoa que está aqui, vou colocar o dinheiro, eu só quero o meu valor todo dia e no final do mês dobrar. Cara, não é a pessoa que eu quero dentro do projeto, mas se a pessoa está aqui, está tudo certo. A gente tem espaço para todas as pessoas e a pessoa, quando ela perceber que às vezes esse projeto não é para ele, ele vai sair, vai pular, vai se aventurar em outras empresas e está tudo certo. Quantas pessoas que iniciaram com a gente e foram embora? Estão em outros projetos? Tem várias pessoas. Todo dia nasce um projeto, gente. Eu conheço várias pessoas que lançam um projeto. A pessoa lança um e depois ele lança outro, ele lança lá empresa não sei o que um, empresa não sei o que lá dois, empresa três, quatro. Está na quarta empresa quebrando e as pessoas estão entrando. Né? Então eu não estou aqui para fazer autoconhecimento de dois, não vai existir isso não. Né? O dia que cansar realmente é porque a empresa vai parar, eu vou parar os cadastros, a gente vai cumprir os contratos e tá tudo certo, tá bom? É o que a gente pensa, o que a gente acredita. Então, altcoin surge voltada para tecnologia e mercado de trade, eu já trabalho com isso. Outra parte que eu gosto sempre de falar com as pessoas é que existe uma missão. E a nossa missão hoje da Altcoin Surge é exatamente levar prosperidade e tecnologia para todos os povos. É aproveitar que hoje, igual a pessoa fala, Milton, eu não sei nada de tecnologia. Cara, você tem que aprender. Você tem que se desenvolver. Não adianta eu falar, eu falo que é aquela questão da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, eu vou ser desse jeito. Gabriela, não, não existe. As pessoas, elas têm que pensar o seguinte, eu tenho que crescer. Eu não tenho essa habilidade. E se eu não tenho essa habilidade, eu posso desenvolver. Né? Isso não é o Hamilton que está falando, não. Tem uma neurocientista, a Carol, que escreveu o livro Mindset, que ela fala exatamente sobre isso. Então, a gente tem a nossa missão da Altcoin, que é levar a prosperidade, questão de desenvolvimento, questão de mudar o mindset. Igual eu falei, a Carol, ela escreveu um livro que ela fala exatamente sobre isso, sobre o mindset da pessoa, que a pessoa ela pode escolher o que ela quer. Né? Se ela realmente ela vai ter uma mentalidade progressiva, que ela acredita que ela pode mais, que ela consegue mais, e ela consegue desenvolver. E essa pessoa que tem esse tipo de mentalidade, tá tudo certo, ele vai conseguir. E aquela pessoa também que acredita que não é possível, que ele não consegue, ele vai continuar da mesma forma também. Então, eu falo que tudo na vida é uma escolha. E a autoconhecimento, ela está aqui exatamente para te mostrar isso e para a gente despertar isso em você. Ou às vezes até dar uma alfinetada.
Eu falo que, às vezes, a gente não está aqui para ficar falando palavras bonitas para encantar vocês. O meu papel aqui, realmente, vai ser provocar vocês. Porque a mudança, ela vai vir exatamente com a provocação, né? Como já dizia Milton Erickson, né? No veneno está o antídoto, né? E às vezes vai precisar doer o suficiente para não doer nunca mais. Mas que seja nós, como grupo, do que as pessoas ou a sociedade lá fora e você a vida inteira sofrendo, e a gente tem que cortar esse ciclo, beleza? Então, além da nossa missão, a gente tem a nossa visão. Tá passando aí a visão? Tá passando aí a visão? Volta ali para ver o seu. Tá Tá, sim, né? tá. Então, a nossa visão é o quê? Lá, alcançar e transformar 1 milhão de vidas com a nossa tecnologia em 5 anos. Então, por que que hoje eu não tenho eu falo aquela questão, a pretensão de ter 1 milhão muito rápido? Primeiro, por tudo que eu estou montando, por tudo que eu estou construindo. Então, esse é o primeiro passo. E segundo, deixa eu só ver aqui minha esposa, que ela mandou mensagem, só ver o que ela está fazendo aqui, gente. Guarda só um minuto. Beleza. Só avisar ela aqui que ela está perguntando um negócio. Beleza. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Então, aquela questão que eu falo, que eu não tenho a intenção de crescer muito rápido, é porque a gente tem tempo. O nosso projeto que eu estou colocando aqui é um projeto para a gente alcançar esse 1 milhão de pessoas, esse 1 milhão de vidas até 5 anos. Porque com 1 milhão de pessoas, gente, a gente tem, eu falo que a gente ganha uma questão de poder no mercado. Quando eu falo poder no mercado, é na negociação. Qualquer negociação que você faz com 1 milhão de pessoas, o volume, ele consegue movimentar o mercado tanto para cima, tanto para baixo. E se você tem 1 milhão de pessoas selecionadas, aquelas pessoas que realmente estão no projeto, aquelas pessoas que realmente querem fazer, que elas estão ali vivendo o projeto, eu falo que a gente tem um poder muito grande nas mãos. E esse é o nosso objetivo. É criar esse tipo de pessoas, a gente selecionar essas pessoas para caminhar com a gente, para no futuro a gente conseguir movimentar o mercado de forma em conjunto, em forma de grupo. Beleza? Aqui a gente tem os nossos valores também. E eu falo que a primeira parte que a gente tem é a parte social. E a parte social, eu falo, a gente está até para fazer, conversar com o Ezequiel, né? Que é um dos projetos que a gente deve começar. A gente deve começar um aqui em Belo Horizonte, a gente vai começar com cesta básica. Sou eu, é a empresa, não é vocês. A gente vai começar a fazer isso com o Ezequiel, já falei com ele, e com a sua esposa, né, que você falou, que ela tem um projeto também, eu quero olhar com ela depois, que a gente deve iniciar esse projeto agora de ajudar algumas almas, ajudar algumas pessoas com a questão de cesta básica. E não fazer só por fazer. Eu falo que às vezes a pessoa quer fazer só para ficar postando na internet. Eu até falei com o Ezequiel que eu não quero colocar o nome de Altcoin Search, a gente vai escolher um outro nome e que não vincule nada. A gente pode até nas apresentações falar que são mantenedores de um projeto, mas eu não quero aquela visibilidade para a empresa. Ah, tá fazendo, não, não quero. Porque eu falo que quem tem que ajudar, a gente não tem que ficar gritando e mostrando para as pessoas, não. Ok? Então, é um posicionamento meu. O segundo é a questão de inovação, então a empresa está sempre em constante busca de novas tecnologias. Esse projeto que eu passei 23 horas criando, gente, é algo que nunca foi feito. Olha para você ver, nunca foi feito na vida, eu consegui desenvolver. Então, foi algo assim. O Ezequiel está aí? Então, não sei se o Ezequiel está aí. Então, só para vocês terem ideia, foi um projeto. O Ezequiel ele pediu esse colega dele. Eu falei o projeto, o cara tentou, não conseguiu. E aí, com a ajuda, batendo papo, eu consegui fazer esse projeto. Ele até conseguiu também, né? Passou um tempinho, ele conseguiu. Mas é bem interessante, porque a gente criou algo que nunca foi feito no mercado. Então, a gente sempre está com essa questão de inovação, de tecnologia, como a gente tem acesso a muitas pessoas, e eu falo que a tecnologia ela é assim: se você pode pensar, você pode criar. Então, a tecnologia, eu acho isso maravilhoso, porque a gente consegue fazer sonhos ou pensamentos se tornarem realidade no mundo virtual. E aí, a gente está aqui para exatamente a empresa nossa, da que surge da parte de tecnologia, para desenvolver e criar coisas novas. A parte de integridade é o que a gente sempre busca, né? A questão de procurar honestidade, transparência, justiça, altos padrões morais. Então, a gente está sempre buscando ser o mais transparente possível com vocês, falar, mostrar, entrar ali, mostrar, às vezes, operação, quanto que teve de lucro. Teve um dia, gente, olha para você ver que legal.
Antes de dar os 3 meses, o Edson, tem hora que o Edson vem, Hamilton, eu gostaria de conversar com você. O que foi, Edson? Eu cheio de coisa para resolver. Que eu queria saber como é que está o caixa da empresa, como é que está indo para 3 meses, me fala aí como é que está a saúde. Eu falei, Edson, eu não estou com tempo para parar, para te mostrar, não. Não, mas é porque eu preciso ver a liderança. Aí eu falei, beleza. Ele veio para cá, ficou sentado do meu lado, mas eu sabia que era para isso. Aí eu estava lá fazendo as coisas que eu precisava fazer. Aí eu coloquei ele para fazer os pagamentos. Eu falei, e aí, quanto que pagou ontem? Quanto que pagou hoje? Ah, pagou isso, pagou X. Eu falei, então deixa eu te mostrar quanto que a empresa faturou hoje, quanto que a empresa faturou ontem. E eu mostrei só uma conta, viu, gente? Eu nem mostrei as outras operações, não. Eu falei, e aí, tá bom? Deu certo? Tá certo para você? É isso aí mesmo? A empresa tem caixa? A empresa produz ou é mentira? Ele não, realmente produz. Aí acabou esse papo, né? Agora ele parou com essa palhaçada de querer ver as operações, vamos ver até quando. Daqui a pouco ele volta de novo. Mas está tudo certo. No dia que ele voltar, a gente mostra. Então já estou acostumado com esses seres de luz. Beleza, pessoal? Então, voltando, a gente tem a parte do Empowerment também, que a gente fala, que é incentivar as novas iniciativas, né, de oferecer oportunidade de crescimento, de equipe. Então, a gente já tem uma liderança nova, gente. Olha para você ver. A gente tem um psicanalista, né, dentro do grupo, o cara treinador, cara, o currículo gigantesco. Então, para mim, é uma grande honra. Eu falo que é mais um braço, né? Eu falo que é mais uma pessoa para estar ajudando, para a gente estar nesse movimento do bem, que é transformar vidas. Ninguém consegue transformar ninguém sozinho. Ou melhor, eu falo que eu não consigo transformar ou ajudar você se você mesmo não quiser. Então, não é o Hamilton que muda a sua vida, é você mesmo, viu? Altcoin Surge mudou nada, é você. Você pode perguntar ao Eric, né? Pergunta o Eric aí se alguém muda a vida de alguém. Não muda, não. A gente é um caminho, um meio. Para mim, a única pessoa que muda a vida dos outros, para mim, é só Deus. Deus e Jesus Cristo. O resto é você. Então, os outros ninguém muda, não. A gente pode ser um caminho, um canal. Mas quem muda a vida é Deus. Então, a Altcoin Surge não muda a vida de ninguém. Quem muda a vida é exatamente você mesmo. É você que tem que fazer por você mesmo. Beleza? Desenvolvimento humano. Então, a gente busca sempre a questão do desenvolvimento humano, que é o quê? Como a parte de desenvolver vocês pessoalmente, que eu falo que a gente tem um treinamento semanalmente. Então, eu vou pegar o Eric depois, né? A gente vai conversar, viu, Eric? Porque eu vou fazer isso. Eu não consigo dar todo o treinamento toda terça-feira. Porque eu tenho uma célula na terça-feira, que é dia, semana sim, semana não. E aí o pessoal até puxou minha orelha, porque eu abandonei lá, que eu estava dando os treinamentos toda terça-feira. Então, o que que a gente vai fazer? A terça que eu não tiver treinamento, que eu não tiver célula, eu faço. E na terça que eu tiver ausente, se o Eric aceitar, ele vai assumir a terça-feira no meu lugar. E aí eu vou sentar com ele para a gente alinhar a questão de. Eu falo até aquela questão de clareza de onde a gente quer que vocês cheguem. E até trazer a liderança, treinar vocês. Eu falo, gente, de verdade, eu até falo com o pessoal, a liderança ela vai ser desenvolvida, igual o pessoal fala, existe o grupo G10, G20, G não sei o quê. Beleza. Para mim, eu acredito que a liderança, os G10, eles vão ser criados ainda, eles vão ser desenvolvidos. E assim que eu tiver um tempinho, eu acredito que agora com o Eric vai me ajudar bastante, a gente vai conseguir criar tarefas e a gente vai conseguir crescer junto. Até hoje eu não montei. O que eu estou querendo fazer é até criar um grupo de notificação no Telegram, às vezes para bater um papo com vocês, acontecer alguma coisa, já manda lá a questão de informativos. Isso a gente vai fazer também, tá bom? A gente vai usar isso aí. Faz um robô e repassa para nós operar. Cobra uma taxa mensal. Ô, Luiz, só para você ter ideia, o projeto que eu tenho, ele era dessa forma. O robô ele opera na conta das pessoas. Só que o que eu percebi? Para mim é melhor, viu? Como eu prefiro fazer as operações na conta das pessoas. Para mim é mais interessante que pegar o dinheiro de pessoas. Eu odeio. Esse projeto, para mim, ele só começou desse jeito porque ele consegue dar um volume para a equipe. Para o líder, para a pessoa que às vezes entra com R$ 100, ela consegue transformar a vida dela. Então, por isso que a gente desenhou nesse modelo. Porque o projeto que eu tenho, ele é exatamente feito para operar na conta das pessoas. É para operar na conta das pessoas. Eu sempre fiz desse modelo, né? Então, tinha criado sistemas de estar tudo pronto. Um site lá que ele é meu, chama 7bot Tech. Se você entrar lá,
Eu nem mexo no site, mas o site lá ele era exatamente dessa forma. Ele fala exatamente de operação na sua conta, de replicação na sua conta, tanto no mercado de trade esportivo, tanto no mercado de Forex, tanto no mercado de. Ele pega de mercado de cripto. Então, são três mercados que eu tenho tecnologia para replicar na conta das pessoas sem operar o capital na minha conta. Então, eu já tenho isso. Só que se eu faço isso, eu tiro das pessoas que estão crescendo no projeto, que estão ganhando dinheiro na parte de desenvolvimento de rede, eu tiro todo esse capital. Então, as pessoas vai ser bom para mim, mas não vai ser bom para a rede. Para mim seria interessante. Mas a gente vai soltando, eu vou soltando sim, eu tô reorganizando algumas coisinhas, porque eu quero focar em um produto. Apesar que a gente tem muita coisa, eu soltei muito projeto, eu soltei coisa demais aqui, gente. Foi muito projeto que eu fiz e agora eu tô percebendo que eu estou tendo que dar uns 10 passos para trás e soltar devagar, que é o que a gente vai fazer. Mas eu vou, sim, eu vou pegar os projetos, a gente vai colocar aí para vocês. Eu já operei na moda, na minha concepção, esse projeto seu ficaria melhor. O que que ele fala aqui? Teve uma pessoa aqui. Cadê? Ó, operar, passar os rendimentos para o pessoal. Peraí, eu já operei na modal, na minha concepção, esse projeto seu ficaria melhor, operar e passar os rendimentos para o pessoal. Então, seria operar na conta das pessoas, né, ô Fabriotti? É igual eu te falei, então, para mim seria interessante. O projeto, ele poderia ser melhor, mas não é desse jeito. E vai ser desse jeito, né? A gente vai alterar. Eu tenho. Foi o que eu desenhei e eu não vou mudar, gente. Vocês vão até me desculpar. Às vezes o pessoal, Milton, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Poderia, mas não vai ser feito. Por que que não vai ser feito? Porque eu não posso perder o controle. Tudo que a gente perde o controle dá um erro, e se dá o erro, depois a pessoa ela tem que assumir a responsabilidade. Tem muitas coisas hoje da Altcoin Search que eu não libero para ninguém. É coisa que eu faço. Entendeu? Então, eu ainda, por ser programador, tem muitas coisas que estão na minha mão. Porque se der um problema, você não quer nem saber. Eu falo com o Edson direto. Edson, o pessoal, eles estão aqui amando, tá feliz, tá contente, batendo palminha, mas se der um problema, meu irmão, a gente está ferrado. O cara não quer nem saber que o Hamilton fez, ajudou, não quer saber. Então, eu falo que a minha preocupação em relação ao Altcoin Surge é fazer com que o projeto ele funcione e não dê problema. Porque se der problema, é para mim, não é para vocês, não. Então, enquanto eu conseguir colocar as coisas na minha mão e fazer do meu jeito, vai ser feito do meu jeito. Quando eu perceber que tá uma demanda, só para você ter ideia, o projeto ele não era nem para ser desenhado do jeito que é. O projeto, a ideia dele é a gente criar uma cripto própria e o projeto ele vai ser voltado totalmente para essa cripto. E já existe a cripto, já existe a carteira, já existe tudo. Né? A gente só não conseguiu implementar. Eu vou implementar o SDT agora. Essa semana eu acredito que vou só esperar para ver, mas eu acredito que eu consigo colocar ele essa semana que já está pronto, não tem que fazer mais nada. E depois eu devo focar na nossa cripto. Porque a gente vai mudar o projeto, a forma, né, de divulgação, os slides. Gente, eu não fiz nada. Se você for pegar o slide nosso aqui, você vai ver que o slide nosso aqui ele é um slide básico, porque o Edson pediu, porque eu não gosto disso, da forma que é feito. Mas a gente fez um slide sim. Eu não coloquei nada. Agora, a partir do momento que a gente colocar moeda, aí sim, vocês vão ver a ideia do Hamilton, o projeto do Hamilton, eu faço um roadmap, que a gente vai colocar até as datas para ser cumprida, a gente vai ter isso tudo. Da mesma forma dos outros sites que eu tenho, que eu cumpro e faço, tá bom? Pode ficar tranquilo. Tem muita coisa boa para vocês aí. Vamos lá aqui então. Temos. Cadê? Deixa eu pegar aqui, pronto. Então, próximo. Estão visualizando o mercado de cripto? Sim, beleza. Por que que eu Sim. peguei o mercado de cripto, gente? E por que o nome vem Altcoin Surge? Primeiro, pelo salto das moedas que a gente vai ter esse ano. E realmente o pessoal conseguiu perceber isso no início do ano, que as moedas ela está tendo um crescimento muito grande, né? Eu falo até com a vitória do Trump, que ele é um cara que divulga muito, fala muito sobre criptoativos, né? Então isso ajuda muito. Popularizar a questão do termo de criptomoeda é algo fantástico, gente. Hoje eu vou te falar, hoje não existe mais essa questão de, como é que eu posso dizer para vocês, de utilizar formas antigas, às vezes, questão de capital. Eu vou dar um exemplo. Eu precisei de levar um capital para fora, estava indo para Punta Cana, e Punta Cana usa muito a questão do dólar. E aí eu esqueci, eu estava com tanta coisa para fazer, eu fui lembrar disso só no sábado, viu, gente? Minha viagem era no domingo.
E aí minha esposa fica doida, ela fala, e tudo meu dá certo, graças a Deus. Eu falo, Papai do Céu, ele me ilumina e as coisas dão certo. E no sábado eu me virei de comprar o dólar. Liguei para o Edson bateu, tinha um colega dele que ele indicou, o preço falou um valor que eu não achei legal. E aí eu liguei para o shopping e a mulher estava fechando. E eu consegui convencer ela a esperar. Eu falei com ela que eu ia gastar 20 minutos da minha casa, que é na Pampulha, até o shopping lá para pagar ela. Ela não acreditou. Mentira, não tem condição. Eu falei, você não sabe quem tá falando. Se eu tô te falando que eu vou sair daqui, vou chegar em 20 minutos, eu chego. Era porque eu tô fechando agora, que eu não posso esperar. Eu falei, espera. Aí eu falei, eu encontro até no caminho com você. Vou querer X. Aí paguei, ela aceitou. Gente, eu gastei 18 minutos para chegar lá. Deu tudo certo, graças a Deus. Mas não saiu acelerado igual o maluco, não, viu? É porque era final de semana, eu sabia mais ou menos que dava. Então, o que que acontece? Por que que eu estou te falando isso? A gente parece estar contando história, conversa, mas tudo tem um porquê. Estou querendo mostrar para vocês que eu consegui lá comprar com ela num preço bacana na cotação do dólar. E quando eu estava indo, eu ativei o meu cartão dentro do C6 Bank, que é hoje banco digital. E o banco digital, ele está dentro da Chase, né? Ele está dentro ali do JP Morgan. E aí, com o JP Morgan hoje, olha para você ver, quando você converte o real para dólar, e ele vira um cartão dentro do celular, que dá até um cartão fixo, mas eu já coloquei o cartão no celular, então eu saía pagando com o cartão. Gente, eu tive uma economia de 20 centavos por dólar. Olha que loucura. 20 centavos é dinheiro demais. Em quantidade é muita grana, vocês não têm ideia. Pela quantidade que você tem. Igual eu falo, isso aí, essa vantagem que eu tive na questão do dólar de comprar com o cartão, me ajudou. Não, eu comprei um monte de coisa da Apple. Falei, nossa, comprei isso, comprei relógio novo, comprei MacBook novo, comprei um monte de coisa. Por quê? Porque valeu muito, tipo assim, o preço estava muito interessante por causa dos 20 centavos. Só que eu te falo, por que que a Chase ela faz isso? Ela faz isso exatamente por causa da questão do criptoativo. Ela consegue trocar o real aqui no Brasil em criptomoeda e mandar lá para os Estados Unidos ou mandar para a bandeira do cartão, tirando a questão do IOF. Então, ela não paga IOF. Então, o valor ele sai muito mais em conta. Então, isso é uma facilidade que o mercado ele faz. Outra coisa, eu processo pagamento para o México. Tem um banco no México que eu mexo com pagamento. E eu assumi lá essa semana a questão de câmbio, que foi uma oportunidade que apareceu para mim, então a minha empresa acabou pegando a parte do câmbio. Então eu consigo ganhar um percentual de toda a entrada e saída que roda dentro do banco, fazendo o câmbio. Por quê? Porque era uma questão do sistema. E como o pessoal eles não estavam trabalhando, a pessoa fazia um câmbio. Enviava o dinheiro para lá, fazia câmbio. Enviava o dinheiro para o Brasil, tinha o saque, câmbio. Aí eu falei, por que que a gente não compra a pessoa que está vendendo o, dinheiro, o peso para o Brasil e a gente manda esse dinheiro, quando ele for fazer para lá, a gente faz direto e sai muito mais barato. Sai muito mais barato e a gente pega um percentual. A gente vai diminuir o valor da taxa da pessoa e vai ter uma lucratividade em cada operação. E a pessoa aceitou e deu muito certo. Então, tipo assim, o negócio está lindo, está rodando por um pensamento. Por quê? Cripto. A criptomoeda ela consegue fazer isso. E quando a gente quer investir, é muito mais fácil fazer. Se eu precisar de peso mexicano, comprar criptomoeda aqui no Brasil e mandar para lá que eu consigo fugir do IOF. E eu não estou sonegando nada, não estou fazendo nada errado, não, viu, gente? Isso é questão da tecnologia hoje ao seu favor. E as pessoas que têm conhecimento, ela consegue prosperar, ela consegue, às vezes, fazer outras coisas, ter um resultado maior de forma lícita, ok? E legal. Beleza? Então vamos aqui. A questão do criptoativo ele ajuda muito. Então, movimentação hoje de volume, só para vocês terem ideia, por que que a gente utiliza ele? Porque é um mercado que tem algo muito grande. Ele tem um volume muito grande e esse volume faz com que a gente consiga fazer essas operações. Então, criptomoeda é algo interessante que a gente tem a solução e vou ver se eu apresento para vocês depois a que eu fiz ontem, né, de ontem para hoje. E eu estou literalmente virado, passei 23 horas programando, dormi 3 horas que eu tinha que apresentar o projeto. Então, estou meio cansadinho, garganta um pouco inflamada, mas vai dar certo. Entendeu? Então, a gente vai mostrar para vocês essa tecnologia que a gente desenvolveu, para vocês verem que a gente vai usar para nós. Então, tudo que uma empresa ela me contrata para fazer no mercado financeiro, eu desenvolvo para a pessoa e o que é bom vai ficar na Altcoin Surge. A gente vai fazer com que esse projeto fique para vocês, beleza?
A questão do mercado de Forex, a gente fala que é um mercado trilionário. Eu estou para fazer uma questão de um evento, eu falei com vocês, e a gente vai trazer um dos diretores de uma grande corretora, que já é um parceiro, um amigo meu. Então, eu acredito que um dos primeiros eventos que a gente for fazer oficial da empresa, a gente vai falar sobre Forex, e com uma empresa que tem 19 anos, então vocês vão ficar maravilhados pelos contatos e as coisas que a gente consegue trazer para vocês. Então, vai ter muito mimo, um negócio bacana. E detalhe, nem precisa da empresa ter a questão dos gastos, apesar que a gente quer mimar vocês, mas a própria corretora falou, nossa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vou levar isso, vou levar aquilo. Por quê? Porque a pessoa ela quer fazer parte, né, de uma comunidade forte, que é o que a gente está construindo. Voltando nisso, pessoal, quando a gente começa a falar sobre mercado financeiro, tanto o mercado Forex, tanto o mercado de bolsa esportiva, tanto o mercado que a gente fala de criptoativo, de criptomoeda, a gente fala que é um mercado interessante, um mercado fantástico, porém, poucas pessoas têm acesso ao trader, poucas pessoas têm conhecimento de como fazer o trader. E detalhe, daquelas que fazem, se a gente for olhar, 90%, não é o Hamilton que está falando, é a Fundação Getúlio Vargas, ela fez uma pesquisa e ela falou que 90% das pessoas que tentam viver de day trader têm prejuízo. 90%. 5% fica no 0 a 0 e somente 5% ganha dinheiro. E as 5% que está ganhando, ela não está ganhando à toa. Ela está ganhando porque ela está utilizando um robô de investimento. E os robôs de investimento, gente, ele traz uma velocidade muito grande. Eu já mostrei para vocês um da nossa tecnologia, que é a questão do cockpit. E o cockpit, ele traz uma resposta muito rápida em relação à estatística, algo que eu demoraria tempo para calcular, para fazer de forma básica, em uma planilha, ele me entrega todas as informações na hora. Então, ele já me mostra a tendência, aonde eu vou e por que eu devo tomar aquela decisão. Então, a inteligência artificial, ela veio exatamente para quê? Para ela copiar um padrão de algo que já aconteceu e falar com você, ó, na grande maioria, sempre quando aconteceu isso, o resultado é esse. Então, se eu fosse você, eu fazia dessa forma, beleza? Então, a gente utiliza a questão do robô ao nosso favor. Hamilton, existe robô? Existe, eu posso mostrar para vocês vários. Entendeu? Tem código que eu não consigo mostrar, mas funcionando eu consigo mostrar para vocês que eu estou empolgado com esse de ontem para hoje que eu fiz, então tem muito robô que dá para a gente mostrar para vocês aí. Eu aqui curioso para saber. Eu coloco depois para você ver, que você eu mostro né, hoje. Mas ficou muito bacana, gente. Ficou legal demais o sisteminha que a gente fez. Então, por que eu falo isso? Porque o sistema é uma coisa, a pessoa, a velocidade do homem é uma, e a inteligência artificial ela consegue melhorar a velocidade, ela consegue te entregar algo muito mais rápido. Então não adianta, o homem ele é mais inteligente. É fato, porque senão a máquina foi programada por homens. Só que o auxílio da inteligência artificial ele ganha velocidade. É igual eu vou falar com você. Hamilton, por que que você conseguiu entregar um sistema em 23 horas, aonde as pessoas não conseguiram desenvolver em 2 semanas? E detalhe, em uma linguagem de programação que eu não domino, viu, gente? Porque eu tenho uma programação mais que é de código-fonte aberto, né, que eu sou mais voltado para código-fonte aberto, e era uma programação também que é de código-fonte aberto, mas ela é mais para TypeScript, JavaScript. Eu trabalho, programo em JavaScript, mas não é aquela questão. Eu sou mais voltado para a parte de PHP, na parte de tokenização. Então, era uma linguagem lá que não era muito conhecida pelo Hamilton. Eu tinha duas coisas. Eu ia parar para estudar toda a linguagem, ou eu poderia utilizar a inteligência artificial ao meu favor para programar. Quem já fez faculdade voltada para desenvolvimento, ciência da computação ou analista de sistema, ele aprende lá, na primeira aula que ele aprende lá no primeiro período, é a questão de algoritmo. E eu fiz ciência da computação, mas também sou formado em análise de sistema, e na ciência da computação, eu lembro até hoje, minhas aulinhas de AEDS, lá que você aprendia a questão do algoritmo. E o algoritmo, quem sabe, quem aprende o algoritmo, ele programa em qualquer linguagem. Então, para mim, não existe. Se você falar, Milton, eu tenho um sistema que o programa é tal, eu vou lá e eu vou conseguir desenvolver. E hoje, com a inteligência artificial, ajuda muito, porque eu só preciso entender a lógica. Entendendo a lógica de programação, eu vou pedindo o sistema para fazer, eu vou lá, vou tratar, vou configurar, visualizar o que está errado, e ele já vou ajustando, conserta isso aqui, porque geralmente pode ter esse e esse erro. E o sistema ele vai conversando e vai criando para você. Então, olha para você ver, eu só consegui criar e desenvolver esse sistema com a inteligência artificial
que é um sistema que eu te falo. Qualquer pessoa iria fazer esse sistema e ia gastar mais ou menos uns 6 meses de projeto. E com a inteligência artificial eu fiz em um dia, em 23 horas. Então é algo assim, e algo que nunca foi criado, que é algo bem inovador. Beleza? E outra coisa é como a nossa tecnologia ela pode te ajudar. Primeiro, a nossa tecnologia ela pode te ajudar porque ela consegue fazer a operação no seu lugar, né? Então, a gente tem uma inteligência artificial com um algoritmo, né? De uma forma que você nunca viu. E esse algoritmo ele faz exatamente o quê? É a questão de aprendizado. O nosso sistema ele tem a parte de aprendizado no qual, a cada momento, a cada coisa que acontece, ele reconfigura, ele consegue perceber. Ah, meu, todas as operações elas dão certo? Não, tem operação que pode dar errado, sim. Só que o sistema ele tem a questão da gestão da banca para fazer com que não tenha prejuízo. Que a empresa, igual eu falo com o pessoal, o que eu não posso inventar é gerar um lucro que não existe. Né? Isso aí eu não faço. Às vezes o Edson, com o espírito piramideiro dele, Milton tem que bater o teto. Eu falei, cara, vai bater o teto. O dia que eu tiver 100% focado na empresa. Hoje eu não consigo. Então eu tenho que colocar, às vezes, o sistema para rodar de uma forma mais segura, mas uma coisa eu garanto, que aquele lucro que está dando ali é o lucro que dá para pagar. É o lucro que foi feito. Eu não estou inventando lucro ali, não. Beleza? E tá muito bom, viu, gente? O lucro não tá ruim, não. Se for olhar no mercado, nada paga o que está pagando. E vamos lá para o próximo. A inteligência artificial atualizada, então a gente sempre está buscando a questão de atualização do sistema para não ficar para trás. É uma das coisas que a gente sempre faz para não. É igual eu falo, o que as pessoas às vezes não criaram, a gente já está correndo atrás para criar. E o que faz com que a gente consiga é exatamente o nome que eu tenho no mercado voltado para a tecnologia. Porque várias empresas me contratam para criar e desenvolver sistema, desenvolver ideias. E como eu estou fazendo, desenvolvendo o tempo inteiro, eu estou ali, é muito mais fácil para gente. E é até interessante, eu estava conversando esses dias com os meninos que eu contratei, aí os caras falam, nossa, Milton, aqui passa coisa demais, cara, eu já trabalhei em empresa A, trabalhei em empresa B, mas eu nunca tive eu nunca cresci profissionalmente igual eu estou crescendo em pouco tempo. A pessoa tem um mês que está comigo, viu? Mas por quê? Porque ao invés de ele estar fazendo aqueles sistemas normais que as pessoas fazem, aqui, como a gente é uma fábrica de software, o que a pessoa pede, a gente desenvolve. E os nossos sistemas são sistemas que são críticos. Como eu posso dizer que é crítico? Porque é o tempo inteiro sofrendo ataque. É o tempo inteiro pessoas tentando, de alguma forma, burlar o sistema. Então, eu falei para ele, cara, aqui você vai aprender coisa que você não aprende na faculdade, que você não aprende nas outras empresas, porque você tem um sistema da empresa que é um sitezinho estático. E qual que é a vantagem de uma pessoa mexer com isso? Nenhuma. Agora, qual que é a vantagem da pessoa tentar burlar o sistema e gerar saldo lá dentro? É outra, entendeu? Só que não passa. A gente tem sistema de auditoria também. Questão de arbitragem de cripto, que é um dos produtos que a gente faz. E o que é arbitragem, gente? Nada mais, nada menos é que comprar uma cripto em uma casa, né, ou dentro de uma exchange, e a gente vender ela em outra. E a gente pega a questão do. Tá me atrapalhando, Edson. O áudio, a replicação. Então, o que acontece? Quando a gente compra, pega uma cripto numa casa e a gente vende essa cripto em outro lugar, a gente consegue pegar, às vezes, a atualização daquela casa. Como não foi atualizada, a gente consegue pegar essa atualização do outro lado, beleza? Então, a arbitragem de cripto é exatamente isso. Existe um site que eu até faço para vocês, que é o Biscoint. Hoje eu não vou fazer, porque hoje eu estou com. Vou falar assim bem rápido, né? Mas geralmente eu gosto de mostrar essa arbitragem na prática, que a Biscoint ele já mostra, não só Biscoint, a gente tem um sistema também que ele mostra todas as casas, ele mostra o valor, o preço lá de uma moeda, e detalhe, aonde eu consigo comprar ela e aonde eu consigo vender e obter lucro. E hoje, para a gente fazer isso dentro da Binance, a gente não faz a questão de arbitragem, a gente faz uma questão de triangulação, porque o nosso capital ele fica lá dentro, ele fica movimentando. Que existe uma outra forma, porque às vezes se eu comprar uma moeda e vender no mesmo lugar, eu tenho prejuízo. Mas se eu comprar uma moeda e trocar por uma outra e vender aquela outra, eu já obtenho lucro. Então, isso é a questão, a chamada triangulação. E eu vou te falar, tem pessoas que conseguem sobreviver hoje somente com a arbitragem. Ela consegue ligar e fazer a arbitragem e ter resultado financeiro. Então, por isso que eu falo que o conhecimento ele consegue mudar vidas, e isso aqui é uma coisa muito fácil de fazer. A pessoa que se especializar em arbitragem, ela consegue fazer, beleza? Tá dando de novo eco, por favor, Edson. A questão de pool de liquidez,
O pool de liquidez é a questão de DeFi, a gente está criando, está desenvolvendo. Essa tecnologia que eu desenvolvi foi para DeFi, foi para a questão de exchange descentralizada. E uma coisa que ninguém conta para vocês. Hoje, quando eu proveio liquidez para uma moeda ou para uma rede, eu consigo receber, gente, um percentual que vale mais do que Selic, mais do que poupança, porque poupança não é investimento, mais do que renda fixa, mais do que diversas outras coisas, eu consigo ter um resultado, um lucro muito maior se eu prover liquidez. Mas não é qualquer moeda. Existem algumas moedas sérias que você pode colocar o seu dinheiro para prover liquidez nas exchanges descentralizadas. E todas as transações que são feitas dentro delas, o que acontece? Você ganha um percentual dessa operação, porque você colocou o seu dinheiro para fazer essa troca. Isso é muito bacana. Eu falo que se todas as pessoas elas conhecessem a questão de pool de liquidez, elas não iam arriscar o dinheiro delas em qualquer negócio. Se a pessoa ela tem um dinheiro que ela não pode perder de jeito nenhum, eu não posso correr um risco, gente, pool de liquidez é uma das soluções, tá bom? Vamos lá aqui de novo. Peraí. Agora, vamos para o próximo. Esse slide é o slide que o Edson mais gosta, né? O Edson fala que é a questão de ganhar dinheiro até quando estiver dormindo, né? Ele fala, nossa, é o slide que eu mais gosto. Ele ama esse slide, e realmente é. A questão do Altcoin Surge é a questão dos nossos robôs, ele trabalhar e operar para você de uma forma que até quando você estiver dormindo, você vai ganhar dinheiro, tá bom? Mais uma aqui, vamos para o próximo. Aí agora a gente já finaliza a questão da empresa e vamos para a parte de afiliados, que entra aquela história que eu falei com vocês. O Edson, quando ele veio conversar comigo, ele veio apresentar um projeto. A Altcoin Surge começou dessa forma. Eu estava aqui trabalhando, precisando de um problema para a vida, né? A vida estava muito boa e tranquila. E aí o Edson vira para mim e fala, Milton, cara, olha esse projeto aqui. Aí mostrou para mim um projeto. Cara, entra, coloca X, que não sei o quê. O nome da empresa era alguma, não sei o que lá, 2. Aí eu até brinquei com ele, a um já foi embora, né? Que agora é a 2. Ele, não, cara, a um foi, mas a 2 está aqui, que bababá. Eu falei, Edson, pelo amor de Deus, Edson, eu te conhecer já tem anos. Para com isso, meu irmão. Esse trem vai dar problema. Para com esse negócio. E eu já estava fora do mercado de marketing de relacionamento há anos, viu, gente? Eu tinha colocado para mim que eu não ia desenvolver mais nada de projeto. Desenvolvi projetos sérios de produto, também já caí no conto do vigário de algumas empresas, levei ferro, então tomei raiva. Falei, quer saber? Eu vou sair desse mercado que as pessoas elas têm ideias boas, ela vende algo para você que dá para ser de verdade, só que durante o caminho a pessoa ela faz algo de forma errada. Ela não faz o que ela prometeu. Mas sempre é uma história legal que dá para ser feito, que é o ruim, né, que é o problema. Então a pessoa ela te engana com a história que pode ser real. E na dúvida você entra, você confia, você perde dinheiro. E aí eu falei com o Edson, falei, Edson, cara, para com isso. Eu falei, você quer fazer algo sério? Eu quero. Eu falei, então vem aqui, vem no meu escritório que a gente desenha. Eu pego alguns projetos que eu já tenho, que eu já desenvolvi para o pessoal, que eu já ofereci o pessoal para fazer, mas o pessoal não quer fazer nada sério, e a gente cria um projeto junto. Você quer fazer? Nossa, quero sim. Aí ele veio aqui, eu mostrei para ele os meus robôs, mostrei tudo que a gente tinha, desenhei o projeto, falei, ó, tem que ser feito dessa forma, porque isso aqui tem uma questão de sustentabilidade em relação a isso. Dá para a gente entregar um lucro desse? É muito alto? É. Todo mundo fica maluco? É, mas a gente não está fazendo nada demais. A única coisa que a gente está fazendo, se você for pegar, a gente fala de dobrar o capital da pessoa, mas existe as taxas que acaba tirando 6% do valor. Então, tipo assim, querendo ou não, ele é um sistema sustentável, que ele consegue sim mudar a vida das pessoas e de uma forma segura e sem dor de cabeça, sem estresse. Então, a gente não está prometendo nada, igual esse pessoal pagando 5%. Gente, eu já vi projeto que paga 10% no dia. Já vi isso. A minha torneira abriu e tá passando água. Tá bom, tá bom. O Edson tá indo embora, gente. Dá um tchau pro povo aqui, olha lá. Eu vou assistindo, pessoal. Não vou embora, não, tá? Eu vou aqui no celular ouvindo. Aqui aconteceu um incidente lá na minha casa, eu tenho que ir lá correndo. Tranquilo, vai lá, vai com Deus, viu? Um abraço. Me manda o telefone, o endereço da mulher. Tá, jóia. Mas eu tenho que fazer outra coisa para você depois também. Mas vamos lá, voltando aqui, pessoal. Então, conversei com o Edson na época, e o Edson, a gente mostrei o projeto para ele, falei, vamos fazer, e iniciamos a Altcoin Surgeon. Iniciamos a Altcoin Surgeon de forma bem, como é que eu posso falar? Bem amadora,
Quando eu falo amador, é porque não faz parte dos projetos que eu faço. Hoje eu tenho uma agência de marketing dentro da minha empresa. Eu poderia estar pegando a pessoa de marketing, eu poderia estar pegando a jornalista que eu tenho para escrever texto, eu poderia estar pegando o videomaker que a gente tem e estar criando projetos para Outcoin Surge. Eu não fiz isso. Por que que eu não fiz? Porque eu preciso organizar algumas coisas antes de fazer esse barulho que as pessoas tanto querem. Então, por que que eu não faço isso? Porque a minha intenção não é ter um crescimento muito grande. Eu preciso ajustar algumas coisas na casa para a gente ter esse crescimento. Então, foi o que eu falei com ele. Eu preciso olhar a questão, tem questão de advogado, tem questão de algumas sedes da empresa para a gente fazer. Não é simplesmente fazer do jeito que as pessoas querem. Não é desse jeito. Então, por isso que a gente não tem uma preocupação muito grande e eu nem estou preocupado com visibilidade por enquanto, tá bom? Então, a gente não vai fazer isso, não. Mas a gente vai ajustar tudo. Uma coisa eu garanto para vocês: a gente vai ajustar tudo. A gente tem muita coisa para entregar para vocês. Vocês não viram nem 1% do que a Altcoin Surge ela pode ser, tá bom? E aí eu falei isso com o Edson, e voltando à questão do Edson, a gente criou um programa de afiliados. O que que seria isso? A gente poderia colocar o capital operando na conta das pessoas e ganhando 50% da lucratividade de forma semanal ou de forma mensal. Para mim é maravilhoso. E já existe um projeto meu que eu tinha desenhado, tinha escrito, que eu fiquei anos desenhando, a tecnologia que eu tenho está lá. Inclusive, teve um amigo meu lá de Portugal, Hamilton, fulano mostrou esse site é seu? Eu falei, é. Por quê? Ah, porque esse site que o cara está falando, que esse site é seu, que você tem outros sites, tem outros projetos. Eu falei, cara, a minha vida toda está na internet, tem os projetos, eu não tiro nada disso. Ele, era bom você tirar esse projeto. Eu falei, não vou tirar. Entra se o cara quiser, não vou tirar. Aí ele olhou assim com a sua cabeça. Falei, cara, não vou, porque é um projeto que eu desenhei e está sendo criado, né? A Seven Bot Tech é um projeto meu ali que pode ser um dia, se a Altcoin Surge, a partir do momento que a gente não quiser trabalhar mais com equipe, eu posso mover todo mundo para a Seven Bot Tech, onde a gente opera o capital 100% na conta das pessoas. Eu posso fazer, o projeto eu já tenho, o sistema eu já tenho, a tecnologia eu já tenho. Então, é um projeto que está ali porque eu vou trabalhando e vou criando as aplicações. É um hobby meu de subir os sites ali dentro. Tá bom? Então, geralmente tem, o pessoal fala, e quando o pessoal tiver alguma dúvida, pode perguntar, viu, gente? Toda segunda-feira eu estou aqui, eu respondo tudo. Qualquer coisa que a pessoa quiser responder, perguntar, eu respondo. Eu gosto dos haters, né? Então, eles que é bom para perguntar. Então, pode perguntar que eu não tenho nada para esconder para ninguém. Tá bom? Minhas redes sociais são abertas, eu posto mais questão da família. Já veio até uma questão do pessoal: o Hamilton não posta nada Altcoin Surge, eu não posto nem da minha empresa, gente. Nem da minha empresa eu posto. Eu deixo o marketing postar, não posto nada. Não tem que postar nada, não. As pessoas certas que postam. Eu não vou ficar postando ali. Eu posto a minha vida ali. É minha família. Ok? Então, já estou avisando para vocês como o Hamilton é. Então, voltando para a questão de indicação direta, foi que a gente criou. Ao invés de fazer rodar na conta das pessoas, o Edson tinha necessidade de trabalhar com equipe. Eu falei, então a gente consegue pegar esse capital, operar esse capital, e de acordo com essa operação, a gente consegue rentabilizar as pessoas. Primeiro, rentabiliza a pessoa e depois a gente consegue pegar uma indicação. Na época, eu tinha pensado em questão de 10%. Aí o Edson, Milton, e era só para a pessoa que indicou, viu, gente? Eu não trabalhava com níveis. E aí o Edson conseguiu me convencer, porque ele queria receber até o quinto nível, porque é rede, movimento. Eu falei, cara, beleza. Ele falou, tem como dividir esses 10% em 5 pessoas? Eu fui, olhei, fiz uma matemática e no total eu consegui perceber que com 15% eu não iria atrapalhar a questão da operação. Não ia atrapalhar a operação, eu ia conseguir dar rentabilidade. Então, quando a pessoa ela entra na empresa, geralmente a empresa ela perde 15%, mais questão de taxa de imposto, perde uns 20%. Porque a empresa vai ter do capital para operar em torno mais ou menos de 80%, que as operações ela dá 79% mais ou menos, os cálculos. Então, dá uns 79% de operação, que é o que a gente tem. E a gente consegue gerar essas rentabilidades sobre esse valor, que é mais ou menos 80%, tá bom? E a gente rentabiliza bem. Então, a ideia que a gente pensou para fazer isso era o quê? Mas quando a pessoa ela vem, esses 15% que a empresa abriu mão, a gente poderia dar uma indicação para a pessoa que indicou uma pessoa. E a gente fez isso até o quinto nível, dividindo 8%, 3%, 2%, 1% e 1%. E lembrando, que isso fique claro, é uma coisa que eu sempre falo, a gente não é uma bonificação. Eu falo que é uma antecipação do valor que a empresa tem que te pagar. Se a empresa ela fez ali para você um compromisso dela fazer como se fosse dobrar o seu capital,
E quando você traz alguém para o projeto, o que a empresa faz é exatamente pegar um percentual daquilo e antecipar o pagamento que você tem, aquele reloginho. E aí, o que a gente faz? O certo era o quê? Você só pode receber até o teto dele, que é o 100%. E aí, no início, várias pessoas ele estavam com dificuldade de renovação de pacote, não tinha dinheiro, tinha que sacar. E aí eu fiz para as pessoas no início o seguinte, e a gente vai mudar isso também, viu? Eu acredito que a partir de amanhã a gente vai cortar isso tudo. Então, no início, ficou combinado o seguinte: o que você tem que receber, gente? Dobrar o capital, menos os 6%. Isso é o que a empresa faz por você. Quando você indica alguém, a empresa ela não está te pagando nada de bonificação, ela está antecipando o seu capital. No início, a gente dava às pessoas 24 horas para a pessoa renovar, ou senão ele ia perder aquela questão da antecipação. E algumas pessoas começaram a agir de má fé. E eu nem sei o que eu vou fazer com essas pessoas, mas eu já vi isso, gente, há muito tempo. Só que eu não tenho tempo, às vezes, para parar para resolver, né? Porque tem outras coisas para fazer e também não vai prejudicar a empresa de um jeito que eu possa. Ah, eu vou lá e vou fazer. Porque o que prejudica, eu faço. Agora, o que não vai prejudicar, eu vou vendo até onde a pessoa vai. Vou ver até onde é a criatividade do ser humano. E o ser humano, o que ele fazia? Ele colocava uma conta de 100, indicava uma pessoa de 20. Então, automaticamente, estourava o teto dele. Se estourou o teto, isso é questão de boa fé. Ele tinha 24 horas para renovar aquele pacote para não perder essa antecipação. O que o ser humano estava fazendo? O ser humaninho, ele estava colocando de 100, deixava vencer, no outro dia ele ia lá e colocava mais um de 100, indicava outra pessoa de 200 e ia só sacando e arrancando dinheiro das empresas. Então, o que o Edson queria falar para vocês é que a gente não vai fazer isso mais. A gente simplesmente vai colocar. Se a pessoa ela não tem pacote ativo, ela vai perder aquele capital. Ela vai ter que ter um pacote para fazer. E aí eu estou até pensando, porque o Edson quer colocar como se fosse um negativo. O negativo que a gente fala é como se a pessoa. Não é nem negativo, viu? Vou colocar preso. O Edson falou negativo, mas eu não vou trabalhar negativo, não. Eu estou pensando aqui, eu acho que o que ultrapassar, eu vou colocar ele tipo num saldo B. Que se a pessoa ela não tiver plano ativo, vai perder aquele saldo em 24 horas. Eu só vou fazer o que eu tinha prometido desde o início e que eu não queria mexer no código, porque eu estava acreditando que a gente estava num ambiente onde que a gente poderia, tinha pessoas que têm maturidades que a gente poderia confiar, mas eu estou vendo que não. Então eu vou ter que mexer no código e fazer o quê? Se tem, tem, se não tem, adeus. Prejudicar as pessoas que realmente trabalham. Então eu tinha feito algo para ajudar, mas não tem como ajudar. Porque você ajuda alguns e outras pessoas usam de má fé aquilo ali. Mas quem trabalha não vai ter prejuízo, não. Vai ter prejuízo só a pessoa que não gosta de trabalhar. Ele vai realmente, ele vai sentir isso aí no bolso dele. Mas o que trabalha não tem problema, tá bom? E o sistema ainda está configurado desse jeito. Aí a pessoa fala, Milton, mas tem pessoas que fazem isso, gente. Se eu contar para você o que pessoas fazem, é triste. Vamos lá então, voltando. Deu para entender? Todo mundo pegou aí, né? E aí, E também, finalizando, aqui a questão da apresentação é exatamente isso aqui. Esse é o plano da empresa que a gente faz, só essa questão de indicação. A questão do plano, a gente dobra geralmente a questão do capital das pessoas. Hamilton, pode ser que a empresa tenha um dia que o lucro seja zero? Pode, é risco. É risco. A empresa de risco? Alto risco. Grande capital. Quando eu falo isso, o povo até assusta. O Hamilton, eu falo. Mas, gente, não é meu objetivo nenhum não ter lucratividade. Mas uma coisa é certa, eu nunca vou inventar lucro para vocês. Eu vou fazer o que realmente está lucrando, o que dá para fazer, porque se der um problema e eu invento lucro, eu tiro o capital da empresa e pode dar problema. Entendeu? Então eu não vou fazer isso. Então a ideia nossa o sistema, eu acredito sim. Eu prefiro, ao invés de pensar que não vai ter lucro, eu prefiro pensar que em breve eu vou conseguir dar uma atenção 100% para o Altcoin Search e eu vou conseguir estourar os lucros para que vocês cumpram o contrato de forma mais rápida. Porque o que acontece? Só para vocês entenderem uma coisa legal. A empresa, ela é igual eu falo, não existe almoço grátis, né? A gente tem que ser sincero em tudo que acontece. Então, um exemplo para vocês verem. Vamos supor que a pessoa ela entra com 10 mil reais. A empresa ela é uma excelente jogada porque eu posso pegar o capital daquela pessoa, colocar num robô, investir aquilo numa tecnologia. A tecnologia vai gerar uma rentabilidade para aquela pessoa e vai dobrar o capital da pessoa com o lucro.
Quando aquela pessoa dobra o capital, eu pagando ela o lucro e o contrato se encerrar, a banca daquela pessoa fica para a empresa, gente.